Então, irmãos e irmãs, nós precisamos da pessoa, porque o Senhor Jesus disse que Ele nos guiaria em toda a verdade. Isso tem que ser fato em nós. E nós temos desprezado esta pessoa, temos procurado conhecê-lo mais em forma de doutrina, nós temos procurado relacionar com Ele mais de maneira teológica, intelectual, não como pessoa. Ele é uma pessoa, Ele não é uma influência, Ele é uma pessoa. A Bíblia usa a metáfora do vento, a metáfora do fogo, a metáfora da água, para falar dele, mas são apenas metáforas. Ele é uma pessoa, Ele sente, Ele vê, Ele conhece, Ele se move, Ele governa, Ele habita a igreja. Esses são fatos acerca dele. Mas, irmãos, nós temos visto que a igreja não tem dado nenhum valor prático a isto. E ficamos em torno de controversias. E temos perdido a realidade prática, o temos deixado de lado. Se ele está presente ou ausente, não faz nenhuma diferença. Porque no contexto litúrgico dos nossos cultos, ele não está incluído. Nós podemos fazer cultos até sobre ele, mas nunca com ele. Podemos ensinar sobre ele, mas nunca ter a sua presença. Que tragédia tudo isso. Nós não vivemos a realidade da vida relacional com esta bendita pessoa que veio aqui para glorificar a obra de Cristo. Ninguém pode, Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 12, ninguém pode chamar Jesus de Senhor se não for pelo Espírito. Se alguém chama Jesus de Senhor e não é pelo Espírito, é anátema. Só o Espírito pode mostrar para nós que o Senhor Jesus, Ele é o Senhor, que Ele é o cabeça, que Ele morreu por nós. Não tem como nós tocarmos no senhorio de Cristo de forma real, se o Espírito Santo não nos conduzir. Quantas pessoas falam sobre Ele? Quantas pessoas pregam a morte do Senhor? Quantas pessoas pregam a história da vida do Senhor sem o Espírito Santo? Isso não tem efeito prático. Só existe efeito prático se nós fizermos isto mediante a ação governante do Espírito no nosso coração. Então a igreja, ela tem tratado ele assim. Sua presença tem sido mais incidental do que fundamental no seio da igreja. O que quer dizer incidental? Isto é, que tem o caráter secundário. É possível isso, irmãos? Não preciso dizer mais nada. É porque tem sido isso. De maneira geral, a obra do Espírito Santo na igreja, ela é incidental. A igreja não tem entendido que a obra e a pessoa do Espírito Santo é fundamental. Porque nós temos artifícios, nós temos métodos, nós temos meios de produzir entretenimento durante 1h30, 2 horas. E pronto. Se tem alguém para comandar o show religioso, se tem alguém que pode nos levar a meditar em alguns textos, que diferença faz ele estar presente ou ausente? Irmãos, vejam que o cristianismo se tornou um cristianismo onde o Espírito Santo não é honrado como cabeça, é a arma mais devastadora que o diabo tem para perverter a mente das pessoas. Por isso que os cristãos hoje estão tão frios, tão indiferentes, tão vazios, tão secos de realidade e da palavra de Deus. Por isso que os casamentos, por isso que os relacionamentos conjugais, por isso que barbaridades têm acontecido no meio do povo de Deus. A minha pergunta é, o que está acontecendo com a igreja? A resposta está aqui. Não estou acusando esses irmãos, somos todos nós. Nós temos desonrado ele, nós temos desonrado o cabeça desta obra que glorifica Cristo Jesus, que é o cabeça sobre todas as coisas, o cabeça da igreja, desta obra da igreja, do seu ministério, vocação e serviço. Ele, o Espírito Santo, é que tem que estar à frente, ele que tem que ser o que nos guia, o que nos dirige, o que nos inspira, o que nos motiva, é ele.